no livro de Esther, queria destacar 2 ou 3 versículos aqui. Sempre me chama a atenção aqueles momentos onde pessoas normais, vamos dizer assim, encontram o rei. E tem esse momento onde essa pessoa entra na presença do rei e o rei se agrada. Amém? O rei... Estava lembrando Herodes, quando Herodias, a filha de Herodias, dançou na presença de Herodes. Ele se agradou, ele achou. E parece que tem coisas que agradam o coração do rei, que amolece o coração do rei, e o rei diz assim: pede o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. Amém. Pede o que quiser. E o rei tem esse poder, amém. Essa é uma característica, o rei tem esse poder, dizer, pede o que você quiser. Salomão agradou o coração de Deus, e Deus chegou para ele: o que tu quer? Pede o que você quer. Então existe algo nessa relação onde a gente entra em contato com Deus, com o Rei da Glória. E a gente tem essa dificuldade de pedir coisas. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do coração. E uma das coisas que você percebe na história de Esther, quando ela entra na presença do rei, são 2 coisas que ele diz: qual é a tua petição e qual é o teu desejo? Qual é a tua petição e o teu desejo? Ele insiste, e os reis... E é interessante que Herodes, parece que é uma coisa cultural e é uma coisa dos reis, que eles acessam o coração da pessoa e dizem: o que tu precisa e o que tu desejas. Amém. São 2 coisas diferentes. Ele acessa o que precisa e o que deseja. E se você olhar bem, as Escrituras estão cheias dessas coisas. Deus sabe o que você precisa. Pede a Deus. Pede. Amém. E nada lhes impropera. Você precisa de sabedoria? Pede a Deus. E aí depois ele diz: o que é que tu desejas? Tudo que em oração pedirdes, crendo, recebereis. E aquilo que o teu coração desejar pela fé, peça, porém, com fé. Agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Então você percebe que tem 2 dimensões entre pedir, necessidade e desejo. E sempre vai acontecer isso quando você for diante de um rei, e que você agradar a Deus. E essa é a razão, meus irmãos, porque fé agrada a Deus. Uma vida de fé é como se, não é que derrete o coração de Deus, é o que Ele está procurando, esses adoradores que realmente entendam quem Ele é. E, meu irmão, fé tem essa dimensão. Quando Jesus caminhava na terra, Ele falava só de fé. Onde está a tua fé? Por que tu não fez isso? Amém? Seja feita conforme a tua fé. Por que vocês duvidaram? Amém? Porque homens de pequena fé, creia, amém? Não vi fé como essa, a tua fé te salvou. E Ele está sempre operando nesse nível, que é o que Ele veio fazer. Ele veio revelar o coração de Deus. E é interessante que o Verbo se fez carne, e ao Ele andar entre nós, se espera que fé seja gerada, porque Ele é a palavra de Deus. Então tem alguns eventos com os discípulos, que os discípulos, quando Jesus estava dormindo no barco, o vento levantou, as ondas bateram forte, eles ficaram preocupados, começaram a esvaziar o barco. Chega uma hora que eles não conseguiram fazer mais nada, foram até Jesus. Jesus: como assim, Jesus? Está dormindo? Não está vendo que a gente está perecendo? Não te importa que a gente está na pior aqui? E aí Jesus repreende o vento e repreende eles, assim: como vocês não têm fé? Amém? Por que vocês não resolveram esse problema? Mas eles não tinham ouvido nenhuma palavra direta de Deus. Fé vem por ouvir a palavra. Vamos dizer, como é que Ele exige fé se eles não ouviram nada sobre esse respeito? E, meus irmãos, fé vem por meio de Jesus, o Verbo de Deus. O fato de Jesus ser o que Ele é, tem que tirar o medo e o estresse da nossa vida.
Então tem uma coisa que você ouve a voz de Deus para saber o que fazer, mas tem coisas que você tem que saber que Ele é. Amém? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Amém? Que Ele é Deus, Ele existe, Ele é nosso Deus e Ele está do nosso lado. Só o fato de você saber que Ele prometeu jamais te deixar, não pode ter medo no teu coração, porque Ele está do teu lado. Então, Jesus estava, de alguma maneira, repreendendo os discípulos, e assim, eu estou no barco, eu sou o verbo de Deus, eu vim para salvar o mundo, vocês já viram tudo que eu fiz. A reação de vocês já devia ter sido diferente nessa hora. Amém? Se ele esperava que eles repreendessem o vento, não acredito que seja isso. O que eles não podiam dizer é que tu não te importa comigo. Isso eles não podiam dizer. Jesus, tem um vento soprando aqui, nós estamos saindo. Qual é a tua palavra? Qual é a instrução? Diz uma palavra que nós vamos resolver o problema. Aí seria outra história. Amém? Então, existe um nível de fé em nós, de uma confiança, que tudo tem a ver com isso. Nós cremos em Deus, nós confiamos nele. Se não falar nada, Ele é o nosso Pai e Ele vai cuidar de nós. Amém? Ele já deu prova, então Ele é nosso Deus. Amém? Ele é Deus. Então, e no Éden, o grande dilema do que aconteceu é que Deus, na sua sabedoria, no seu amor, diz assim, pessoal, vocês têm tudo isso aqui para aproveitar, esse é o paraíso, nós vamos nos encontrar, eu vou instruir vocês, só não come daquela árvore. Ok? Não come daquela árvore, o resto está liberado. Ok, isso é a voz de Deus, a instrução de Deus. O que o inimigo sugeriu? Ele tentou questionar e mexer na confiança que o homem tinha de Deus e desobedeceu uma instrução. Então, normalmente, meu irmão, as nossas desobediências têm uma origem na nossa falta de confiança em Deus. Que o inimigo consegue mexer com a gente, porque a gente, de alguma maneira, está questionando o amor de Deus e questionando Esse não se importa é mortal. Amém. E Deus não vai ter piedade de dizer assim, Deus, eu não te importo comigo. Como assim não te importo? E aí ele vai... E, meus irmãos, para mim é importante essa lógica que Jesus está treinando discípulos, e nós somos discípulos. Nós não podemos passar pano quente em certas coisas que Jesus não passou. Ele repreendeu os discípulos e diz assim, como é isso que vocês estão fazendo? Homens de pequena fé. E logo depois ele diz, e vocês têm um coração endurecido, vocês ainda não conseguiram entender. Então, toda a história e a visita de Deus na terra, o verbo de Deus, a palavra de Deus, foi para ministrar no nosso coração, para reajustar a nossa maneira de pensar e ver o mundo. Amém? É como se o pecado entrou no mundo e nos afundou. Amém? Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo a gente tem dúvida, todo mundo, nós somos vítimas, nós somos problema, nós temos medo, nós estamos sempre preocupados, nós estamos ansiosos com tudo. Isso é o efeito do pecado que entrou no mundo. Então, o que acontece? Nós precisamos identificar algo que Jesus veio resolver. Então, nós não podemos tolerar o medo, a incredulidade, a dúvida, a preocupação, a ansiedade e achar que está ok e expressar para fora isso. Esse é um dos pontos que Jesus estava pegando neles. O coração de vocês está endurecido, porque a palavra de Deus está batendo lá e está voltando, e está vindo isso. Amém. Pensa bem. O coração maleável, o coração rendido a Deus, a semente fica. O coração de vocês está duro como pedra, ela está vindo até vocês e está saindo de vocês. Tu não te importa? Como assim? Então, esse processo de renovação que nós precisamos operar e amadurecimento, tem algo que nós não podemos tolerar, como um pouquinho de medo, como as pessoas dizem, um pouquinho de ansiedade, não faz mal para ninguém, dúvida, ansiedade, preocupação, todas essas coisas ocorrem nessa briga que nós temos de dizer Deus se importa ou não se importa, Deus está comigo ou não está comigo, Deus vai operar ou não vai operar.
E cada vez que nós expressamos medo, estresse, preocupação, nós estamos dizendo que nós não acreditamos que Deus vai operar e fazer alguma coisa. Então não está ok para Deus a gente fazer isso. Nós precisamos, amém, nesse processo de transformação. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando de racional, são escolhas. Meu irmão, a nossa fé não é uma coisa assim, eu senti e fui. Não, ele é racional. Você compreende, a nossa mente renovada pelo Espírito, você entende as coisas de Deus, você compreende a lógica de Deus, você acolhe Deus e você escolhe. Isso se chama a nossa consciência sendo lavada e regenerada para você escolher Deus, escolher, amém, conscientemente. Nós não podemos achar que nós vamos ser jogados por aqui porque alguém me pressionou a ir para lá, porque eu não quis fazer, mas acabei fazendo. Não. É algo que acontece no nível de nossas escolhas. E aí Deus diz assim, e o texto continua dizendo assim: e não vos conformeis com esse século, não toma forma, mas transformai-vos. E aí ele diz assim: você precisa renovar a tua mente, você precisa pensar diferente. Você pensava assim, tem que pensar assado. Se você tem identificado pensamentos, ansiedade, e você tem visto isso acontecer, você tem que identificar isso e dizer assim: ó, os dias de eu pensar assim estão contados. Essa é a maneira como nós nos transformamos e operamos. Eu não vou mais. Amém? Esse negócio do medo que toma o nosso coração, ele atormenta. A Bíblia fala que o medo atormenta, ele derruba a gente vai para baixo, é uma espiral. Eu não posso mais permitir esse negócio na minha vida. Amém? Essa dúvida, amém? Amém? Esse negócio não está. E Deus diz assim: mas não é para estar ali mesmo. Aquilo ali está destruindo, está corroendo a tua fé, corroendo a tua saúde e os planos de Deus. Então, parte da nossa função, ao você meditar dia e noite nas Escrituras, é para você ganhar sabedoria, força, energia, direção, graça do Espírito, para começar a identificar, amém, à medida que o reino de Deus começa a vir, você vai identificar coisas que são ervas daninhas na nossa vida. Precisa identificar. Amém. Não é conveniente, Tiago diz, que saia da mesma boca dessa fonte água doce e amargosa, bênção e maldição. Não pode acontecer, porque a árvore dá o fruto da árvore. Então, ele estava dizendo assim, existe uma fonte restaurada em nós a jorrar, e essa fonte tem a ver com a nossa voz sendo restaurada, uma voz de fé, de confiança, de ousadia. Amém? Essa é a fonte que tem que ser restaurada em nós. Mas a fonte, ela flui daquilo que nós controlamos aqui. Se com o teu coração credes, a boca confessa. Primeiro vem a fé. Não adianta, essa é a razão porque esse negócio de ficar repetindo, que nem papagaio, sem afetar o coração, não gera lugar nenhum. Mas ficar repetindo, depois que o coração foi tocado, isso gera vida. E nós precisamos falar, amém? Você precisa, ao você abrir a tua boca, você dizer assim: eu sei em quem eu creio em Deus, amém? Mas precisou entrar no coração primeiro, e aí depois você. Então, essa nossa mente precisa ser renovada. Então, voltando ao tema de Esther, esse lado da petição e do desejo, é um pouco que fala da nossa vida de oração e de como a nossa vida vai ser transformada. É fundamental esse momento onde você comparece diante do rei e o rei te autoriza a fazer certas coisas. Sob tua palavra eu vou viver. Então, quem é a fonte? Você tem que ir diante do rei. Ele é o que tem o anel, ele é o que tem o cetro, ele é o que tem a autoridade. Nós vivemos em nome do Senhor Jesus, é o reino venha, o teu reino venha. Então, o que acontece? Você precisa entrar diante do rei e falar coisas para o rei e ele te autorizar a operar na terra. A situação
do povo de Israel é assim. Ó. E meus irmãos, um pouco do que eu queria transmitir para nós nessa hora. Nós estamos permitindo o Amã circular na nossa cabeça livremente. E temos tolerado o Amã, que é anticristo, quer roubar, matar e destruir, falando mal de nós, circulando no palácio, e nós quietinhos e a Esther quieta não fazendo nada. Amém. O Amã está circulando. É impressionante que quando Esther foi levantada ao governo, Amã apareceu. Amém. Coincidência? Não. Tem algo acontecendo no reino, alguém escolhido por Deus começa a se levantar. Os mesmos capítulos aparecem. E Amã se engrandeceu em poder e ganhou autoridade. É interessante como funciona. Amém. O reino de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus começa a operar na tua vida, o Amã vai levantar do outro lado. Amém. O inimigo tem os deles. Só que o que acontece? Olha o que acontece. A Esther fica lá curtindo o palácio e o Amã reinando, pintando e bordando, entrando para cima e para baixo, fazendo as coisas dele, e ela quieta. E a sensação que eu tenho, amém, que é um pouco do que acontece aqui nessa mente aqui. O Amã circula aqui, fácil. E o nosso homem espiritual está quieto, não está falando nada. O Amã fala, ele xinga, eu vou matar os judeus, eu vou queimar todo mundo, eu vou aniquilar, vou roubar, ele vai diante do rei. E o rei, amém, está ali, ele faz o que acontece, ele pede o anel, faz o decreto, e a rainha continua não sabendo o que está acontecendo. E sabe o que acontece? Mordecai fica sabendo, não pode fazer nada. Os anjos não podem fazer nada. O Espírito Santo não pode fazer nada enquanto você não autorizar. E é um pouco da palavra, do tema do livro de Esther. É assim, se a Esther não fizer nada, amém. Deus vai ter que arranjar um outro homem. Não é o Mordecai. É a Esther que foi colocada ali. Ela que tem acesso, é a noiva do Cordeiro, é a igreja que tem que tomar o seu lugar e entrar na sala do trono, receber a autorização do rei e aí reinar. Amém. Aí, o que acontece? A rainha tem que entrar, ela tem que receber a autorização, e aí ela comissiona Mordecai, comissiona os eunucos, comissiona os sátrapas, comissiona os anjos, todos. Mas esse momento de entrar na sala do trono e ser autorizado pelo rei é função minha e tua, de cada um de nós. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro para entrar com ousadia na sala do trono. E ali encontrar graça e favor para lidar com o que nós temos que lidar. Então o que acontece, meu irmão? O Amã circula livre aqui, né? Precisou um momento de desespero, onde o Amã deu a última cartada dele. Ele ganhou espaço no reino. E foi e disse assim, eu vou liquidar com todos os judeus. Mordecai, amém, sente a pressão, põe cinza na cabeça, rasga as vestes, vai para lá e fazer jejum, e ele não pode fazer nada. Amém. Não pode fazer nada. Enquanto a Esther não acordar. Não pode fazer nada. E a Esther, Mordecai, o que aconteceu contigo? Mandou roupa para ele. Né? Quer comida, quer roupa. Não, Esther, tu não está entendendo, Esther. O povo todo vai ser massacrado no dia tal e tu não sabe o que está acontecendo. Assim, não sabia. Amém. Eu não sabia. Eu não sabia que o Amã está pintando e bordando nas minhas costas. Cada vez que a nossa carne se levanta e diz coisas relacionadas a medo, ansiedade, preocupação e faz essa voz ouvir, nós estamos autorizando o inimigo a operar na nossa vida. Temos autorização. O Amã tinha livre autorização para operar. Por quê? Porque ele estava operando legalmente. E a nossa voz dá autoridade legal para o inimigo fazer o que ele tem que fazer. A nossa voz dá autoridade, não adianta, amém? Nós chegarmos assim, mas por que Deus permitiu isso? Não é uma questão de Deus permitir. Deus, você autorizou com a tua voz. O mau Amã quer destruir o meu povo. Sim.
Aí, Esther cai em si. Mordecai teve que repreender Esther, dizer assim, ô Esther, tu não está enxergando, Esther. Não pensa que porque tu está no palácio, tu vai ser poupada. Vai chegar em ti também. E se tu não entrar em cena, Deus vai levantar alguém para resolver esse problema. Aí Esther diz, acho que foi por causa disso que eu ganhei concurso de beleza. Nós fomos chamados para trazer o governo de Deus, para trazer salvação, restauração, vida, restaurar as injustiças do mundo. Através da igreja, a multiforme de sabedoria de Deus vai ser conhecida diante dos principados e potestades, e as portas do inferno não vão resistir à igreja. Então, o que acontece? A nossa função é de trazer o reino e o governo de Deus. Os decretos do rei, quem devia estar fazendo decreto era a igreja e não o Amã. E a sensação que dá, parece que o Amã precisa fazer um decreto primeiro para acordar a igreja, e aí dizer assim, opa, por que está acontecendo isso? Porque alguém estava dormindo. E aí Esther diz assim, convoca todo mundo convoca todo mundo para um jejum 3 dias. E aí depois de 3 dias eu quero todo mundo jejuando, todo mundo ao meu redor jejuando. E aí depois de 3 dias eu vou entrar diante do rei, eu sei. Ele diz assim, mas se eu for diante do rei eu vou morrer. Depois que ela acordou assim, e se eu perecer, pereci. Amém? Eu vou fazer a minha parte nessa história. Eu vou entrar diante do rei. E aí todo mundo faz aquele jejum, Amém? O mundo está em caos, o mundo vai acabar para os judeus. Está autorizado pelo rei, e não tem conversa, vai acabar. Alguém entra em cena, vai diante do rei, e o rei diz assim, e ela encontrou favor. E disse assim, o que tu queres? E qual é o desejo do teu coração? Ainda que seja metade do reino. Amém? Que bênção. Cada vez que nós estamos na pior da situação, vai à sala do trono pelo sangue de Jesus, amém, com ousadia, amém, vai ao rei, amém, é quem decide, não é ninguém outro ao nosso redor decide, Deus decide as coisas. Você vai ao rei, e aí, pela fé, pela obra da cruz, pelo sangue, não baseado nas tuas boas obras, ou porque fez tudo certinho. Graça e favor não tem nada a ver com as nossas obras. Você entra diante do rei, e o rei diz, o que é que tu precisas? Amém. Eu acho o máximo, quando Jesus diz, amém. Se você tiver fé, você manda esse monte para cá. Se você tiver fé, você faz isso. Se você crê em oração, você precisa de sabedoria, peça. Ou seja, nós precisamos acessar mais a sala do trono. Amém? E aí, você sabe o que aconteceu? Aquelas 2 reuniões, amém? Faz 2 banquetes, e no final ela diz assim, pela minha petição, eu peço a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. São 2 coisas que ela pediu. Salva a minha vida. Por minha petição, eu quero a minha vida, por meu desejo. E meus irmãos, cada vez que nós vamos a Deus, amém. Pede o que você precisa, mas acrescenta o desejo do teu coração. Sempre, amém? Não seja uma pessoa que diz assim, não, eu sou uma pessoa humilde, eu não quero nada. Não, Deus quer isso, é através da expressão da vida de Deus em nós, de não só resolver problemas, mas expandir o reino. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é consertar um problema, outra coisa é expandir algo que Deus quer fazer nessa terra. Amém? Amém. E sabe o que aconteceu? Esther foi até o rei, o mau Amã fez isso. O mau Amã fez isso. Ele fez isso. Deus, reverte isso. Aí ele disse assim, eu não posso reverter, está decretado. Vocês autorizaram, vocês deixaram. O que está selado com o anel do rei não pode ser revertido, está feito. Olha o que ele diz, olha o que ele fala. Pega o meu anel agora e escreve o que quiser. Escreve algo superior ao que foi escrito. Mas vocês vão ter que sentar e escrever. Faz o que vocês quiserem, está aqui o anel.
Mas esse edito e esse decreto está escrito e vai acontecer. Vocês têm a minha autoridade agora para reescrever um novo decreto e ele tem que ser superior a esse. Se virem. Foi isso que ele disse. E o que está, esse meu anel aqui, e selado com ele, resolve qualquer situação. Aí o que acontece? Saiu todo mundo correndo. Chama os sábios, chama os entendidos, chama os sátrapas, reúne tudo, reunião, amém, reunião do conselho, blá, 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 blá. Tem isso aqui, o que a gente escreve? Uma mente renovada vai saber escrever diferente o futuro. Uma mente que não está renovada, cheia de medo, não vai saber escrever nessa hora. Essa é a razão da mente renovada. Nós precisamos ter uma mente renovada no Espírito, porque Deus quer que você reescreva o futuro. Amém. Muitas vezes nós estamos cansados e cansando em dizer tudo o que aconteceu e está errado, que não tem como funcionar. Meu irmão, tem muitas coisas na nossa vida que acontecem porque nós autorizamos. Elas estão lá. O que Deus quer restaurar é a redenção dessa nossa vida, é escrever algo superior ao que foi escrito e que nós permitimos, que anule o que foi escrito e restaure uma nova realidade, algo superior. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem um monte de coisas que nós estamos lidando, que é fruto das pessoas viverem sem Deus, escreverem e dizerem e praguejarem. Amém? No fundo. Amém. É uma das áreas que me incomoda um pouco, que no meu interior, tem momentos de extrema pressão, e eu digo assim, eu não posso falar nada diferente do que Deus é fiel. Essa, para mim, é o centro do meu combate da fé. Não pode sair da minha boca nenhuma palavra que vai autorizar um inimigo a piorar mais a situação. Eu e a minha casa vamos servir você. Não pode sair da minha boca nem sozinho. Amém. Essa é a minha disciplina, que ao longo da minha jornada, Deus tem me instruído a fazer. Não posso nem pensar. O salmista disse, se eu sequer pensasse nisso, a minha descendência ia para o brejo. E ele... Essa é parte dessa mente saudável, ou dessa moderação, dessa mente disciplinada que Deus quer nos dar. Ela não pode mais autorizar o ruim na nossa vida. Tiago escreve, não é possível que jorre da mesma fonte maldição e bênção. Amém? Você amaldiçoa 3 dias da tua vida, 2,5 de bênção, 1,5 neutro, e aí não pode isso acontecer. Amém? Não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, uma das coisas que que nós precisamos identificar, medo, ansiedade, preocupação, dúvida e incredulidade, esse conjuntinho dessas coisas, não podem ser tolerados na nossa mente. Não podem ser tolerados. Eles estão lá, mas você tem que mirar e dizer assim, eles estão com os dias contados, e eu vou, pela graça de Deus, amém, lidar com essa realidade. E como você faz? Você começa a alimentar o teu espírito e exercer a tua fé. Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia e de timidez. Ele nos deu um espírito de poder, amor e uma mente controlada pelo Espírito. E é nesse lugar que nós precisamos identificar. O Amã não pode falar mais nada e decretar mais nada na nossa vida. Cada vez que nós falamos alguma coisa, na pressão do momento, nós estamos autorizando o inimigo a operar. Chega, amém? Chega do inimigo se aproveitar, porque o que ele faz? Ele é enrustido, ele chega por perto, ele engana, ele seduz, ele sugere, amém? E ele fez como ele fez com o Éden. Não, porque Deus, porque não sei o quê, que de repente você não está sendo um bom menino, você não está lendo a Bíblia, então Deus está te castigando, ele enrola tudo e faz você acreditar, e até que você diz assim, eu vou lá e comi do fruto. Eu comi. Amém. Você pode comer o fruto da desobediência a Deus ou o pão que alimenta a voz de Deus. Amém.
E nós comemos. O meu alerta nessa hora, minha primeira instrução para os irmãos. Amém. Não está ok a gente conviver com essas coisas na nossa cabeça. Nós precisamos identificar e dizer assim, eles estão dando um tiro em nós mesmos, cada vez que você abre a boca e fala algo. Amém. Tem poder de vida e morte aquilo que nós falamos. E é como se fosse um decreto assinado, com poder, e legalmente o inimigo tem poder para operar, porque você, pela tua boca, autorizou ele a fazer. O que você faz com essas coisas do passado? Amém. Não vai escrafunchar tudo agora. O que nós fazemos? Essa é a função do arrependimento. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu falei o que eu não devia ter falado. Nós precisamos ter esse senso. Cada vez que sai uma palavra que não edifica, que não honra a Deus, que não é cheia de fé, você tem que pedir perdão para Deus. Para que tempos de refrigério sejam renovados. Então, nós precisamos sim ter um senso de que ansiedade, preocupação, estresse, significa falta de fé. E tudo que não vem de fé é pecado. Então, às vezes, o nosso conceito de pecado, às vezes, é mais aquele, eu sou uma pessoa que não faz nada grosseiro. Não. O pecado está em jogo, é a nossa confiança, é lá no coração, é a raiz das coisas. Deus jamais vai te deixar e jamais vai te abandonar. Deus vai estar do teu lado, Ele te ama e tem um plano glorioso para a tua vida. Vai ser um ano abençoado que nós vamos ter na nossa vida, vai ser uma bênção, Deus, amém, nós vamos lidar com o que tiver que lidar e nós vamos sair de pé e vencedor porque Deus está conosco, não porque nós somos bons, não porque nós temos uma estratégia, não porque nós temos 20 anos de fé, porque Ele é bom e Ele é fiel e Ele é maravilhoso, por isso que nós confiamos, por isso que nós vivemos, por causa dEle, porque Ele é, e nós jamais vamos dizer que Ele não se importa, amém? Nós já dissemos isso. Eu acredito que todos nós já dissemos isso. Em algum momento de fraqueza, quando você disse, não te importa, Deus, eu faço tudo certo, dou o dízimo, né? Faço. Não é brinquedo a pressão que a gente enfrenta. Mas o meu ponto é, você tem todas as condições de parar esse fluxo, segurar essa fonte, e dizer, não vai sair da minha boca. Senhor, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque, meu irmão, o mundo opera em cima de decretos espirituais, em cima de declarações de fé, em cima de oração, em cima da palavra profética que você libera. O reino de Deus vai vir quando você chegar numa situação, você olhar a pressão que está ao teu redor e você dizer assim, o que Deus tem a dizer. Você vai à sala do trono, você recebe a autorização, o anel de Deus, e você diz, nessa situação, você declara o reino de Deus. Amém. E aí o que acontece? Você autoriza. E é uma bênção, é interessante que, vamos só ler esses momentos aqui. Ao versículo 8 de Esther 8, se vocês estão aí. Aí nós vamos ir concluindo. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer. Amém, que bênção. Amém, o que você quer que aconteça nessa situação? Pensa bem, meu irmão. Pensa bem. Te coloca na posição de Esther, de Mordecai e de todos eles, e te coloca na tua posição. O que é que você quer que aconteça, então? Escreve. Escreve a visão. O que é que Deus tem falado contigo que você sabe que é maior e superior ao que está sendo feito e falado e acontecendo na tua vida? Escreve, amém, e declara, e manda divulgar. Escreve o que bem parecer a vocês. E aí, meu irmão, você entra nessa esfera onde você sai do que eu preciso e entra na esfera o que você quer. Escreve o que bem parecer a vocês.
Pensa bem a Esther dizendo assim, olha só, a minha situação era que todo mundo ia morrer. Ela virou assim, não tem problema, escreve o que você quiser, reverte a situação. Mas daí eles começam a escrever, sabe o que acontece escrever? Por que a gente não põe mais isso aqui também? E você começa a escrever e andar com Deus, e meditar nas coisas de Deus, eu vou dizer, mas por que eu não posso também estender mais para esse lá? Por que eu vou só corrigir um problema? Ele não só estragou e queria destruir, mas Deus vai restaurar tantas vezes mais o que o inimigo roubou e restaurar. Então você começa a olhar, e aí você percebe uma Esther mais ousada. Daí ela foi de novo para a presença do rei e diz assim, tem uma coisa a mais que eu queria. Aí ela se debruça nos pés do rei, e o rei põe os... Aí perdeu o medo da presença de Deus. Sabe quando você anda com ousadia? Não, mas não é por mim, é pela obra da cruz. E ele me convida, vinde a mim. E ela foi de novo, e se chorou, e disse assim, eu quero toda a casa de Amã morta. Eu quero limpar tudo isso aqui, mais isso aqui. Daí ela deu e botou Mordecai como o segundo no reino. E mais isso aqui. E meu irmão, começa a reinar. Amém. De alguém que tinha medo de entrar na sala do trono, agora está reinando. E a Bíblia fala que Mordecai cresceu em autoridade, em poder e vida foi restaurada. Amém. É uma bênção quando você resiste o medo, resiste, amém, o estresse, a preocupação, segura essa fonte que está ali jorrando maldição e problema, e você resolve de começar a escrever e se voltar para Deus e escrever. Tá, mas Deus me falou isso. E você começa a lembrar, mas Deus me falou isso no ano tal, que Ele ia fazer isso. E você começa a reescrever, reposicionar tudo que Deus tem para você. Amém. Eu é que sei que planos tenho a teu respeito. Escrevei tudo, como parecer, em nome do Rei. Meu irmão, nós operamos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Essa planta não vai morrer, ela vai nascer de novo. Esse monte que está na frente, ela vai sair da minha frente. Amém. Depois que você declara em fé e recebe a instrução de Deus, é que você vê o que você vai fazer e trabalhar. Primeiro você vence no mundo espiritual. E meu irmão, eu queria destacar é central a tua mente, a central do comando. Se ela não for renovada, você vai escrever coisa pior, meu irmão. Se a tua mente não estiver renovada, você vai escrever coisas em cima de medo, em cima de preocupação. Já que eu tive esse problema, então vamos escrever assim. Amém, segura ali, de repente Deus não quer. E, meu irmão, a nossa mente precisa estar renovada para ganhar a autoridade do rei, dizer, escreve o que bem te parecer. Amém. Agora não é o Flávio que está falando, eu estou falando em nome de Deus, porque a minha mente está renovada, Deus tem acesso ao meu coração e a palavra na boca de Deus é a mesma palavra e autoridade na minha boca agora, porque em nome de Jesus você fala. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A partir de certo momento que você come essa palavra, você vive da palavra que sai da tua boca. É da onde você vive. Nós vivemos da palavra que sai da nossa boca. E se ela vier do trono de Deus, ela vai dar vida. Amém. Então vamos pensar da seguinte maneira. O que é que nós estamos pensando e o que é que nós estamos falando? Porque os decretos, olha ele diz, em nome do rei, e sela com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam e não se podem revogar. Então foram chamados sem detença, rapidinho, secretários, 23 dias do mês, tal, e segundo tudo, se escreveu o edito para os sátrapas, os governadores, os príncipes da província que estende, e mandaram pegar os cavalos mais rápido que tinham, decreto. Amém. Levanta a tua voz e não perde tempo, meu irmão. De manhã, de tarde, de noite, ao longo desse início de ano, recupera tudo que foi falado. Diz, eu declaro a bênção de Deus, o favor de Deus na minha vida profissional, na minha vida aqui, o reino de Deus. Deus vai restaurar a sua igreja, amém? Uma igreja forte e gloriosa, não importa o que acontece, você precisa, amém, reescrever o teu futuro.
Reescreve o teu futuro. Reescreve o teu futuro, o futuro da tua empresa, o futuro da tua vida. Reescreve ela. Amém. Toda a autoridade me foi dada. E agora ele diz assim, eis aqui, eu te dou toda a autoridade. Em nome de Jesus. Reescreve. E você sabe a história, amém? Que eles reescreveram, reautorizaram, todo mundo se defendeu, e aí o jogo virou, amém? Impressionante. Capítulo 9, versículo 1. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam em assenhorear-se deles, sucedeu ao contrário. Amém? Tem coisas que o inimigo está achando, que estão com os dias contados, que ele vai tomar conta disso, que ele vai pegar aquilo, que ele vai tomar conta daquilo outro, que ele vai fazer... que a igreja se levante nessa hora. E eu declaro, amém, nós vamos reverter tudo isso, em nome de Jesus. Amém, nós não podemos deixar o Amã correr solto, falar o que quer, e a gente ficar no nosso canto e dizer assim, que pena, né? Sucedeu o contrário. Os judeus é que se senhorearam. Amém. Quem é que quer botar uma canga? Quem é que está querendo? Amém. Não importa o que aconteceu até o dia de hoje, meu irmão. Amém. Eu rogo, eu peço, eu te encorajo a levantar a tua voz, a encher a tua vida da palavra de Deus e meditar dia e noite e começar a reescrever o futuro do teu ano, da tua semana, do teu dia, amém, dos teus próximos 10 anos e 20 anos. Começa a reescrever a tua história. E nós fazemos isso entrando com ousadia na presença de Deus. Deus, você vai com ousadia na sala do trono e Deus diz, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E aí o que vai? Lá na sala do trono você vai encontrar graça e favor de Deus, unção e instrução para você reeditar. Então, a minha palavra para você nessa manhã, fundamental, não tolera, nós precisamos liquidar com o Amã na nossa cabeça. Nós precisamos trabalhar na nossa vida. Esse aqui é o santuário, é a sala de comando da nossa vida. O Amã está circulando livre e solto e ninguém está chegando, ninguém está... Amém. Como assim? Palavras de medo, palavras de incredulidade, palavras de desespero, palavras de... estão circulando. Amém. Você precisa se condenar por causa disso? Não. Nós precisamos ser acordados e dizer assim, sem vergonha, amém. Chinelão, sem vergonha, entrou pelos bastidores, amém. O diabo botou ali, fez, sugeriu, me enganou, e o cara está reinando aqui nas minhas costas. Você nunca viu pessoas que manipulam as coisas nas tuas costas quando você vê? Os caras estão me enrolando. E eu estou achando que na maior boa vontade estou fazendo o melhor. E tem gente manipulando e costurando e armando esquema por trás para derrubar. Mas não mais. Amém? Não mais. Amém? Não mais. E essa é a responsabilidade e a autoridade do cristão. Você toma o teu lugar. Eu disse, não. O que você tem? Você é lavado no sangue do Cordeiro, salvo, restaurado, cheio do Espírito, para reinar e trazer o reino de Deus. Então você precisa tomar o teu lugar. Eu vou tomar meu lugar. Eu disse, Deus, eu não faço a mínima ideia do que eu vou falar nessa hora. Deus me deu o anel, eu tenho autoridade. Vai, o Espírito Santo vai te ajudar e vai fazer lembrar todas as coisas que eu dei. Amém? Que graciosamente, gratuitamente foram dadas. Eu vou te ajudar, mas você vai precisar andar perto de mim. Anda comigo, medita dia e noite, te enche da palavra de Deus. Amém. Reescreve o teu ano. Eu não sei o que você já escreveu. Muita gente já andou escrevendo coisas já desse ano. E é uma coisa interessante que nós vivemos em cima de prognósticos, de estimativas, de projeções e de previsões. Os economistas, os políticos, os experts, todos, a ciência estão dizendo que o ano vai ser assim, o ano vai ser assado, e a gente deixa. Não, porque o pessoal disse que o ano vai ser complicado economicamente. O ano vai ser complicado economicamente se ele quiser. O meu ano vai ser uma bênção, porque essa é a palavra que eu recebi no trono. Amém? Do universo. Amém?
Confie na ciência, confie no Amã, confie em fulano de tal. Meu irmão, vai na sala do trono. Deus, Ele vai estender o cetro dele. Sabe, a única coisa que você tem, o sangue do Cordeiro. Entra com ousadia. Nós precisamos de orações mais ousadas, orações mais intrépidas, amém? Com intrepidez, entrar na sala do trono e ali encontrar graça para socorro em ocasião oportuna. Parece que assim, Deus vai mandar os bombeiros para resolver. Não, Deus vai dar graça e favor e instrução para você reinar e reescrever a situação que você está tendo que lidar. Amém? Então pensa da seguinte maneira. O que você já decretou para esse ano na tua vida? Pensa bem. Pensa bem. O que você já definiu que vai ser, que vai acontecer, que a coisa está pintando ser e acontecer? E eu oro para que o Espírito Santo de Deus te encontre nessa manhã. Te encontre nessa manhã. Te acorde nessa manhã. E diga assim, ei, não mais esse mal Amã. Aí você vai à sala do trono e diz, Deus, instruções. Instruções. Aí você vai ver instruções. Aviva o dom, amém? A voz, a palavra de Deus começa. E aí você, nessa hora, essa agora é uma decisão, que é uma instrução para você. Fecha toda a torneira que sai qualquer coisa que reflete medo, ansiedade, preocupação, estresse, incredulidade. Fecha essa torneira. Ah, meu pastor, ela flui. Não, você tem autoridade. Deus te deu um espírito de controle, de autodomínio, é um fruto do Espírito. Você tem autoridade para fechar essa boca. Fecha a boca. Para toda a sorte de não me importa, rejeição, pede a graça de Deus. Deus, já está enferrujada a torneira porque ela ficou aberta. Amém? Pede a graça de Deus, botar um óleo ali. Amém? Fecha aquela comporta. E aí, Deus, nós vamos abrir outra comporta. O que nós vamos falar? Nós vamos falar só coisas que edificam, que prosperam, que avançam, que é bênção, que é vitória e governo de Deus. Flecha de vitória, flecha de vitória, flecha de vitória, flecha de vitória, um monte de flecha de vitórias. E por mais que você fale, e você acha, mas eu estou sendo muito ousado, ainda assim é pouco comparado ao que Deus quer fazer. Amém? Ainda assim é pouco. A nossa mente está cauterizada, está emboletada, está intoxicada com tudo que é coisa de medo, limitação e problema que nós temos na nossa vida. Então, fecha essa torneira. Amém? Zacarias vai ficar mudo. Amém? Ficar mudo. Deus, me dá a graça. Essa memória seletiva, dá-nos a graça de ficar mudo para qualquer coisa trancar. Amém? E dá-nos a graça de abrir essa nova realidade. Eu vou dizer, um mundo... Amém, os prognósticos são tanto prognóstico que eu não sei nem mais o que pensar. Mas o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Amém. Deus vai visitar a minha casa, Deus vai salvar a minha casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos ver Deus se movendo na vida da igreja. Nós vamos ver Deus se movendo na vida do fulano de tal. Nós vamos andar. A voz de Deus, a fonte tem que ser uma fonte cristalina de fé. Amém. Em nome de Jesus. O que bem te parece. Pastor, o que eu faço? Conforme a tua fé. É o que Jesus disse. Conforme a tua fé. Quanto você é capaz de crer em Deus, quanto você conhece do Deus que você conhece, esse é o teu limite. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.